Começa agora, Sem Nexo Podcast. E aí, meus amigos? Tudo bem com vocês? Cara, vocês estão ligados aquele nômade raiz, aquele maluco que fica fazendo viagem pelo mundo aí e esse bicho é muito engraçado. Eu acho ele muito engraçado, mais do que a maioria das pessoas acha ele engraçado. Eu acho esse cara muito engraçado, o jeito dele. Tipo assim, ele é... Como é que eu vou te explicar? Ele é mó simplório, mas ele é muito esquisito. Ele usa a porra de um óculos gigantesco, cara, de sol. Ele é... Além de tudo, ele é careca, tá ligado? Isso ajuda. E ele sempre começa o vídeo, tipo, mostrando o que ele tá fazendo na viagem, assim. E aí vira pra cara dele, ele fica 3 segundos em silêncio. E vai e fala: e aí, meus amigos? Com aquele sotaque todo carioca dele. Dito isso, e aí, meus amigos, hoje é dia... que dia que é hoje? Deixa eu ver aqui. Que dia que é? Cara, não tem um dia calendário? Hoje é dia 10? Hoje é dia 10 de novembro de 2025. Como vocês estão? Hoje é segunda-feira. Olha só, consegui gravar no início da semana. Estamos aqui, cara. Se você quer falar comigo, mandar uma história, qualquer merda, tá? O meu podcast. O meu e-mail tá na descrição do episódio, do podcast, que é semnexopodcast@gmail.com. Ok? Mande coisa pra mim lá que eu vou ficar bem feliz. Se você quiser ouvir por outras plataformas, você pode ouvir no Spotify, é só procurar lá. E você pode usar o RSS Feed, o link pra colocar no teu aplicativo de podcast preferido aí, que tá na descrição do episódio também. Mentira, no primeiro comentário fixado no YouTube. Valeu, lixos. Olha só. Hoje é um dia meio esquisito pra mim. Por que esse dia é esquisito pra mim? Eu acordei primeiramente com muito sono, fui na academia cedo, só que aí eu fiquei moscando assim, porque, cara, aconteceu muitas coisas no final de semana aí. Falar a real pra vocês, cara, sinceramente, vamos estar sendo sinceros. Não falo nem de sacanagem, isso não é brincadeira que eu vou falar agora. Eu realmente acho que pra ter filho, tinha que ter algum tipo de teste, tá? Ah, Renato, liberdade individual, você não é o cara que defende a liberdade individual? Não, sim e não. Porque eu trabalho com crianças, tá? E o problema do trabalho com as crianças não é as crianças. É o mais fácil de lidar. O problema é os desgraçados dos pais e mães. Principalmente mãe. E o pior de tudo, eu trabalho com crianças que os pais têm dinheiro. E isso piora muito. A situação. E, cara, tinha que ter algum tipo de... Não sei, cara, é que eu me irritei esse final de semana. Me irritei, tá? Porque dá problema pra caralho e a culpa é do treinador, entendeu? Aí o moleque vai lá e joga por outra escolinha e aí não vem jogar o jogo pela gente, só que treina com a gente a semana inteira. E aí o coordenador lá manda áudio no grupo, dá uma merda. E quem tem que ouvir é quem? Eu tenho que ouvir. Eu achei que meu trabalho, cara, era pensar em planejamento de treino, estratégia e os caralho. Não. Trabalho de treinador não é só isso. Isso é merda. Tá ligado? E eu tenho que lidar com essas merdas. Eu tenho que me impor. Sabe? A minha vida inteira eu fui ensinado a ser pacífico. A minha vida inteira eu fui ensinado a ser um... Na verdade, vamos ser sinceros, eu fui ensinado a ser um frouxo, um beta. E aí, agora eu tenho que, de uma hora pra outra, ser... Tipo, me impor, sabe? Ser rígido, saber o que eu tô fazendo. E eu tô sendo cobrado por isso. Vocês estão entendendo? Isso é injusto comigo, tá? E aí, pô, essas merda me afeta. Então, assim, cara, olha, vamos lá. Primeiramente, pra ter filho, tinha que ter um teste de QI mínimo, entendeu? Cara, olha só,
QI até 80. Proibido ter filho. Tá? Proibido. QI entre 80 e 100. Só pode ter filho se você tiver condição financeira comprovada. E conhecimento de finanças comprovado também. Não adianta só, o cara ganha 7 mil reais por mês, mas não sabe economizar, não sabe investir, não pode ter filho, tá? E aí, se você é rico e tem QI alto, aí você pode ter quantos filhos você quiser. Entendeu? Por que essa questão? Porque tá cheio de pai aí que não tem capacidade mental de ter um filho. Não tem noção das coisas, sabe? Pai que xinga o menino, maltrata a criança de maneira psicológica. E o pior, todo mundo acha isso normal. Não acha normal, mas as pessoas aceitam isso. Entendeu? Aí hoje em dia, se o pai for corrigir a criança e der um tapinha, aí não. Aí o pai tem que sair preso. Agora, quando o pai vai lá e dá um esporro no moleque porque ele não jogou bem, sabe? Cobra o moleque, faz uma puta de uma pressão psicológica, xinga o juiz, entendeu? E aí xinga o treinador, e aí xinga todo mundo. Aí não, aí é suave. É suave isso. Que é futebol, né? Futebol pode tudo. Essa que é a real. O brasileiro é burro a ponto de ser macaco, sabe? O brasileiro é meio macaco, assim. E como o brasileiro está mais próximo de um macaco, ele, na base das necessidades psicológicas, sabe? Tá ligado aquela pirâmide das necessidades da psicologia humana, sabe? Que aí embaixo, na base da pirâmide, tem primeiro ser humano, o primeiro nível, a base da pirâmide, o ser humano quer suprir suas necessidades fisiológicas, entendeu? Que é, tipo, comer, transar, sabe? Tomar água, ir no banheiro, sabe essas coisas? E depois vai subindo os degraus até chegar, tipo, na última parte da pirâmide, que é, tipo assim, é a completude mental, assim. Só que o brasileiro, em geral, ele tá mais próximo da base da pirâmide do que do topo da pirâmide. Então o brasileiro, em geral, necessita de agir como um animal, buscando suprir suas necessidades fisiológicas. Por isso que música que só fala de sexo faz sucesso no Brasil. Por quê? É necessidade fisiológica. O brasileiro coloca a necessidade fisiológica na frente de outras coisas, de intelecto, de outras coisas. Por isso que o brasileiro é burro, porque um ser pouco desenvolvido, mentalmente falando. Porque o ambiente que o brasileiro vive em geral não exige que ele seja desenvolvido. E qual o problema? Esses brasileiros viram pais. Viram pais e eles se acham no direito de querer que o mundo gire em torno deles. Porque eles não têm a capacidade cognitiva, mental, de entender como as coisas realmente funcionam e ser uma pessoa decente. Uma pessoa decente que concorda e discorda de coisas, mas é pacífica, é tranquila. E aí o brasileiro faz o quê? O brasileiro olha para certas coisas como, aqui eu consigo ser o macaco que eu sou. Aqui eu consigo ser um animal. E aí o brasileiro faz isso com o quê? Com o futebol, entendeu? Aí o brasileiro vai e fala assim, os europeus são muito chatos, olha como eles só ficam sentados aplaudindo. A minha crítica não é ao brasileiro ficar lá torcendo. É que o brasileiro olha pro jogo de futebol como, aqui eu posso ser, não um jogo de futebol, mas olha pro futebol como, aqui eu posso ser um ogro. E aí a pessoa vai xingar, vai falar merda, vai xingar o juiz. E qual que é o pior? Ela associa esse futebol profissional que ela vai no estádio e xinga o juiz e fala um monte de merda com o futebol do filho dele. Você tá entendendo? Vocês estão entendendo? E aí, por exemplo, se o filho dele não for titular e não jogar o jogo inteiro, tá errado. Tá errado. Como assim o meu filho? O melhor filho do mundo? Porque é o meu, né? Cara, isso é um ego gigantesco. E não é porque o filho dele é bom ou ruim. Não é pelo filho dele, é por ele. É porque é o filho dele e o filho dele merece. Entendeu? Não é por ser o filho, mas é por ser dele. Tá entendendo? E por quê? Isso é basicamente, por estar em um degrau menor de completude mental e de intelecto e tudo mais, quando você está nesse tipo de degrau, o ego tem tendência a tomar conta das tuas decisões e da tua psique em geral. Quanto mais
alto, entre aspas, nesse escalão dessa pirâmide mental você está, mais racional você vai conseguir ser e menos emocional você vai conseguir ser. E você vai ter mais capacidade de compreender e entender que o mundo não gira em torno de você e não deixar o teu ego tomar todas as decisões, sabe? Obviamente que não tô falando que a pessoa tem que ser um Buda, sabe? Tem que ser um Jesus Cristo. Óbvio que não. Eu tenho várias vezes que o ego toma conta. Porém, essas pessoas é 24/7. Então, como o ego dessas pessoas, desses pais, tomam conta deles, que eles não têm capacidade de ter uma visão crítica do mundo, ter uma capacidade de entender as coisas como elas realmente funcionam. Por quê? Porque eles não foram desenvolvidos. O ambiente que eles cresceram não teve isso. Não teve intelecto, não teve... Enfim. Faz com que eles olhem para os filhos deles e para o que está acontecendo ali como tudo sobre eles. Então, se o filho dele não joga, se o filho dele não tá jogando, é impossível ele ter a capacidade de entender que isso é um processo, que o filho dele talvez não mereça ter os minutos que ele acha que merece, que o filho dele não é tão bom quanto ele imagina que seja. E pior ainda, porque muitos desses pais tiveram um sonho de ser jogadores, e aí por um ego gigantesco vão lá e jogam essa pressão no filho. Então, se o filho não tá jogando, se o filho não tá desempenhando, é como se ele não tivesse desempenhando, entendeu? Sentimentalmente, ele não sabe disso, ele nem pensa nisso, mas no fundo é o que a psique dele talvez pense, que é como se ele não estivesse desempenhando, é como se ele fosse um fracasso, se o filho dele for um fracasso, porque é dele. Estão entendendo que esse pai não consegue dissociar filho e ele, entendeu? É como se fosse só uma parte dele que tá desempenhando alguma coisa. E aí ele acha um absurdo qualquer coisa que seja contra o filho dele. E aí super protege. E pior que isso, a superproteção muitas vezes se transforma em quase que um abuso psicológico com esses atletas. E eu falo pra vocês, é absurdo a quantidade de coisas erradas que os pais fazem nesse meio esportivo. De xingar o menino, de falar, você é muito ruim, você é muito burro, acerta, vai. Cara, nessa idade que eu trabalho, nessa idade aí que deu esses problemas no final de semana, ele tem 10 anos. Mesmo que você esteja lá fora querendo falar o nome do seu filho várias vezes, vamos filho, acerta, ficar falando o nome dele várias vezes, mesmo que seja incentivando, eles não têm a capacidade de dissociar isso de uma crítica. E quantas vezes eu já vi meninos saindo chorando? Só que se você vai lá e fala, alguns vão até falar assim, cara, o filho é meu, eu cuido como eu quiser. Então, quando eu falo que, assim, tinha que ter teste pra ter filho, é foda, porque, assim, a maioria das pessoas não tem capacidade de cuidar de outro ser. Informação. E sabe o que é o pior? Aí, como ela não tem essa capacidade de mostrar pro filho dela o que é certo e o que é errado, o esporte ajuda muito nisso. O esporte ajuda a mostrar que, cara, você tem que se esforçar pra você conseguir alguma coisa, que você precisa repetir coisas e se aperfeiçoar nas coisas pra você ser realmente bom e ter algum tipo de resultado. Você tem que aceitar o processo de, às vezes, ser o melhor ou, às vezes, ser o pior. Entender que tem pessoas melhores e piores que você no mundo. O esporte te ensina isso. Só que aí o pai pega e quer tirar tudo isso que o esporte ensina, e mostrar que não, você não é o melhor, mas você merece ser o melhor. Olha só, aí a criança aprende o quê? Cara, eu posso ter resultado na minha vida, eu posso ter resultados sem esforço. Ou com esforço, tipo, não fazendo o mesmo esforço, ou não merecendo. Entendeu? E aí o que acontece? Vira um vagabundo, sabe? Esses esquisitos de internet aí, vagabundo. Estranho, sabe? Esses bichos aí que se começa a falar, você nem entende o que eles estão falando. Red Pill, essas merda toda aí. Ou vira um comunista, entendeu? E aí, cara, por quê? Aí, normalmente é filho de rico também, que vê dinheiro entrando e não sabe como vem, e vê um monte de gente pobre, e vê que não consegue entender essa questão de esforço e resultado a vida inteira, porque durante a fase da adolescência é a fase que a gente aprende isso. Que a gente aprende que pra você ter resultado na tua vida, você tem que se esforçar pras coisas. E aí, cara, vira esses comunistas que não entendem isso e começa a não entender essa questão de esforço e resultado pra vida. E aí, às vezes, começa a virar um gordo, porque não entende que, às vezes, pra você ter um corpo legal, você tem que se esforçar, você tem que dar o sangue,
você tem que cuidar da tua alimentação, você tem que fazer atividade física. Às vezes, e psicologicamente que é o pior, não é nem fisicamente, é psicologicamente que é o pior. E viram frustrado, viram uma pessoa sofrendo, e aí essa pessoa vai ter outro filho, e aí ela vai ter menos capacidade ainda de lidar com essas coisas. E aí, às vezes, vai acontecer o contrário, porque esse pai e mãe, em vez de fazer o que o pai dela fazia, que era super proteger e tal, faz o contrário, ficam largados, aí viram um vagabundo igual. E aí vai se criando famílias desestruturadas cada vez mais. E as maneiras que se existia na nossa sociedade de ensinar as pessoas a terem essas questões de entendimento de como o mundo funciona, cada vez mais vem sendo polidas. Que é o esporte, que é a família, que é a igreja. Cara, eu não sou católico, eu nem frequento nenhum tipo de religião, só que as religiões, elas ensinam valores que o mundo não ensina, porra. Entendeu? E é isso. E aí, eu não tô falando que o mundo hoje em dia é pior que antigamente, tá? Isso é uma balela aqui. Ai, porque, tipo assim, você vai colocar um filho no mundo hoje em dia. Você vai colocar um filho no mundo hoje em dia, o mundo tá muito ruim. Sim, cara, sim, hoje o mundo tá horrível. Hoje em dia a maior expectativa de vida que existe na história, nunca se teve tantas doenças curadas como hoje em dia. A saúde nunca foi, a ciência nunca foi tão evoluída. A gente tem diversas soluções para vários problemas. Você tem acesso à informação aonde, como, quando você quiser. Se você quiser, você consegue ser uma pessoa super produtiva. Então, é impossível você falar que hoje em dia é pior que antigamente. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que acho que sempre foi assim, na verdade. Só que só tá mudando a maneira em que essas coisas acontecem, entende? E é foda, porque isso acaba caindo em mim, sabe? Isso acaba me afetando, porque eu fico nesse meio de se for cruzado aí, eu tenho que saber lidar. E é uma coisa que eu tenho que aprender, é saber aprender a me impor, aprender a lidar com essas situações, e é tudo parte do processo, assim. Mas é foda, assim. Eu vou falar pra vocês que, pra quem tá no meio, assim, é muito pior do que quem não tá no meio imagina, tá? É muito pior, é muito pior. É o jeito que esse mundo esportivo vive, cara. Você vai em clube consegue ser pior ainda, assim. É muita maldade, sabe? Muita maldade que existe, é uma carnificina de pessoas, mano. E aí sabe o que acontece? A maioria dessas crianças que tem essa pressão toda, elas vão chegar com 15 e não vão aguentar olhar pra cara de uma bola. Porque a vida inteira delas foi uma pressão pra ser jogador, uma pressão do caralho. Até elas colocando pressão mesmo, mas enfim. E aí se ela não der certo, ela não vai gostar de jogar bola, porque gostar de bola vai virar sinônimo de, tipo, pressão e sabe? E coisa ruim. Não vai virar um sinônimo de diversão mais. E aí a pessoa vai virar uma coisa que acontece muito, tipo assim, de nunca mais olhar pra cara de uma bola na vida, nunca nem praticar mais esporte. E, tipo, talvez algo que poderia ter virado pelo menos um hobby pro resto da vida da pessoa, não. E aí acaba afetando a vida da pessoa, que às vezes a pessoa é menos ativa, a pessoa às vezes é menos ativa, menos saudável, e ela pode viver até menos. Então você imagina que às vezes uma atitude de um pai com uma criança de 8 anos, 10 anos, 12 anos, sabe, do jeito que o pai lida com a criança, como ela joga futebol, pode, tipo, tirar anos de vida dessa pessoa. Obviamente que isso não é uma causalidade. É uma correlação, mas não é uma causalidade. Mas pode, entendeu? Essa correlação pode acontecer. Então, sei lá, é foda. Mundo é uma merda. Enfim, eu não vou falar mais nada hoje não. Vou deixar pro episódio da semana que vem. Um abraço a todos aí, até